absurdo. É um absurdo. Eu não sei o que o Delcídio esperou fazer com isso. Certamente, depois de preso alguns dias, as pessoas começam a encontrar um jeito de sair da cadeia e resolve jogar a culpa em cima dos outros. Como é que o senhor reagiu quando ele foi preso? Eu tive uma reação que eu sei que ele não gostou, quando ele citou que o juiz da primeira corte, do Superior Tribunal, ele tinha conversado com ele. Eu disse, esse cara é um imbecil, sabe? Porque mas nem na morte você citaria se você teve ou não uma conversa com a Suprema Corte sobre um processo. Foi essa reação que eu tive, e ele me parece que não gostou da minha reação. Eu fiquei sabendo pela boca de alguns advogados que ele ficou muito chateado porque eu disse que ele era um imbecil. Uhum. Eu não quis ofendê-lo, apenas achei que a atitude foi equivocada. Uhum. Tá, eu tenho mais alguns questionamentos, mas depois eu faço na medida que os temas forem agitados aqui pelas partes, tá? O Ministério Público tem perguntas, doutor? Bom dia. Acabei não vendo a sua chegada, mas não revelo. Em nenhuma dessas reuniões o Delcídio comentou sobre o receio que ele teria sobre as delações do Cerveró? Não, ele não comentou, mas era sabido por todo mundo que acompanha todo esse processo da relação histórica do Delcídio com o Cerveró. Tem até um livro publicado por uma jornalista da revista Veja que mostra claramente a relação do Delcídio com o Cerveró. Era muito antiga, sabe? No governo passado, no governo anterior ao meu, porque ele chegou, acho que até a ser ministro interino de Minas e Energia. O senhor acredita que a referência ao seu nome tenha sido útil para o Delcídio conseguir a delação premiada? Olha, por tudo que eu vejo todo dia na imprensa, eu acho que tem alguém instigando a falar meu nome. Eu fico sabendo de notícia, não sei se é verdade, nos blogs, nos colunistas, de que todo dia alguém vai prestar depoimento e fala o nome do Lula, cita o nome do Lula, cita o nome do Lula. Eu canso de ouvir isso todo santo dia, sabe? É bem possível que eu vi uma entrevista dele na Globo News que parecia que tinha recebido o prêmio Nobel da delação, a disfarçatez, sabe? Como ele estava se desenvolvendo, eu fui no Roda Viva. Ou seja, depois que fazem a bobagem que fez, se é que fez, ele teria que jogar nas costas de alguém. Primeiro, sabe, a minha relação com o Delcídio era uma relação institucional. E ele sabe disso. Voltando um pouco, o senhor poderia explicar a sua relação com o Bunlai? Veja, eu conheci o Bunlai na campanha de 2000. O PT governava o estado do Mato Grosso do Sul. E eu precisava fazer uma gravação para um programa de televisão da campanha para falar com o setor do agronegócio. E aí o governador do PT disse que tinha um amigo lá e me levou na fazenda dele, me parece que em Miranda. E eu fui nessa fazenda, uma boa fazenda. Até depois eu fui pescar nessa fazenda, fiquei 4 dias no Rio Miranda, não peguei nenhum peixe. Mas gravei um programa, foi um programa de sucesso. Depois eu ganhei as eleições e depois estabeleci uma relação com o Zé Carlos Bunlai. Qual o conhecimento ou participação que o senhor teve na questão do empréstimo do Banco Chain ao PT que teria sido feito com a intermediação do Bunlai? Eu não, já disse isso, eu não tenho nenhum... Fiquei sabendo de que o Bunlai tinha feito o empréstimo pela imprensa. O senhor teve conhecimento de que para quitar esse empréstimo, houve a contratação pela Petrobras, da empresa Chain Engenharia, na questão Fiquei sabendo também pela imprensa, e me parece que numa pergunta que o Ministério Público já me fez. Após esses fatos, sobre a saída do Cerveró do posto da diretoria da Petrobras, há uma informação na denúncia relativa a divisões de indicações por partido de diretorias na Petrobras. Diretoria de abastecimento seria normalmente indicada pelo PP, diretoria de serviços pelo PT, diretoria nacional pelo PMDB. O senhor tem conhecimento disso? Veja, deixa, doutor Ivan, dizer uma coisa que me parece que está virando costumeiro isso no depoimento,
que é a falta de compreensão do que significa um governo de coalizão em qualquer parte do mundo. E parece que tem pessoas com dificuldade de compreender isso. Aliás, no depoimento do presidente Fernando Henrique Cardoso, ele foi muito bem ao explicar o que é um governo de coalizão. Quando você ganha uma eleição, num regime presidencialista de coalizão, você tem que montar o governo. Você precisa construir uma maioria no Congresso Nacional para você poder montar o governo. E você não monta a maioria com quem você quer. Porque se você pudesse, você pegaria só suplente que não foi eleito. Mas como o suplente não vota, você tem que fazer um acordo com quem é eleito, com quem tem mandato. E obviamente que você pode fazer um acordo programático, e nesse acordo programático você pode fazer um acordo de participação no governo. Então os partidos que compõem a base do governo participam do governo, indicam ministros, indicam cargos. Todas as pessoas indicadas são pessoas com mais de 30 anos da Petrobras. Eu já disse no depoimento. Sabe, que vocês vão ter que ouvir muita gente, o Conselho Fiscal da Petrobras, o Conselho de Administração da Petrobras, sabe, para saber se havia denúncia de corrupção, porque quando nós indicamos as pessoas e quando os partidos indicam, ou seja, se aparecer alguma denúncia de corrupção e aparecer no GSI, essa pessoa não é indicada. Porque qual é o critério? O partido tem um ministro, o partido tem uma bancada. Essa bancada conversa com o ministro. Se indicar um nome qualquer, esse nome vai para a Casa Civil, da Casa Civil passa para o GSI, que é o Gabinete Institucional, faz um levantamento, eu não sei aonde, sabe? E se não tiver nenhuma denúncia, essa pessoa é mandada para o Conselho de Administração e o Conselho de Administração indica. Não é o presidente da República que indica, é o Conselho de Administração. É assim que funciona em qualquer lugar do mundo. Ex-presidente, mas só uma questão relativa a isso. Existe um vídeo no YouTube em que o senhor está inaugurando uma plataforma que o senhor realmente fala que no seu governo a Petrobras se tornou mais transparente e que o senhor participava mais das decisões da Petrobras. É de uma plataforma em Angra dos Reis, isso foi em 2010. Então, deixa, doutor. Aí eu estou lhe perguntando para o senhor explicar. O senhor se lembra desse discurso? Eu sei que é muita coisa, mas eu estou até com um vídeo aqui e eu queria lhe perguntar isso. Senão a gente pode até passar. É que a imprensa dizia que eu vivia fazendo assembleia. Eu fui o presidente que certamente mais visitei a Petrobras. Eu fui o presidente que decidi no governo e com a Petrobras de que era importante que a gente recuperasse o poder de construção de plataforma da Petrobras para a gente não importar da Coreia ou da China, que era preciso criar uma indústria petrolífera forte no Brasil. Por isso é que nós aprovamos a Lei de Conteúdo Nacional. 65% de tudo que fosse construído de plataforma ozona teria que ser feita no Brasil, para a gente ter uma política industrial, para a gente definir uma política de engenharia, de ciência e tecnologia, porque o Brasil é um país grande, o Brasil não pode ser um serviçal, o país não é uma republiqueta. Este país poderia produzir e atender toda a América Latina e atender toda a África que margeia o rio chamado Atlântico. Lamentavelmente. Não, mas a pergunta é o seguinte, é porque o senhor falou que realmente no seu governo o senhor participava mais das decisões. Eu não participava, deixa eu mais parar. das decisões. Se o senhor quiser, a gente pode até ter um vídeo, e eu trouxe aqui aí para o senhor explicar. E Delcy também havia falado isso, que depois do mensalão, o governo federal, a presidência da República, participava mais na Petrobras. Isso ele falou. Deixa eu lhe falar uma coisa, o papel do governo, o governo participa na Petrobras através do Conselho da Petrobras. O Conselho da Petrobras tem vários ministros, tinha a ministra de Minas e Energia. Tá? Eu, durante todo o tempo da Petrobras, eu só participei de uma reunião de definição da política estratégica da Petrobras. A discussão de investimento para os próximos 20 anos. Se a gente ia recuperar a indústria naval, se a gente ia recuperar a indústria de sonda, de plataforma, se a gente ia discutir, sabe, exportar, se a gente ia fazer a lei de partilha, se a gente ia fazer com que o petróleo voltasse a ser do povo brasileiro, como nós conseguimos fazer.
Nessas decisões estratégicas eu participei de uma reunião. Tá, mas de cargo então não. De cargo não. Porque tem o Fernando Soares que fala que o senhor realmente definia também essas questões. Não definia cargo. Quando havia briga no PMDB, ou que, não. Quem decidia, se não se decidir, era o senhor que realmente... Deixa eu lhe dizer uma coisa para o senhor. O presidente não indica cargo na Petrobras. O presidente recomenda ao Conselho da Petrobras a indicação de tal pessoa indicada por tal partido político a partir da capacidade técnica das pessoas. É assim que funcionava no governo anterior, é assim que funcionava certamente no governo militar, é assim que deve funcionar hoje. É assim que deve funcionar hoje. Porque a Petrobras é uma empresa de engenharia muito poderosa e você não pode ficar colocando gente que não tem expertise para fazer determinadas coisas. Tá. Mas a expressão foi essa aqui, eu anotei. A gente sabe o que acontece lá dentro. O que o senhor quer rever o discurso? Eu não preciso rever, não. Tá. Assim, porque isso me chamou a atenção. A gente sabe, quer dizer, antigamente era uma caixa preta, foi esse o contexto. E agora a gente sabe o que acontece lá dentro. Quais foram os mecanismos que o senhor tomou, então, para que a Petrobras realmente ficasse mais transparente? A fazer com que o Conselho acompanhasse mais as decisões. Porque como a Petrobras é muito grande, entre uma decisão do Conselho da Petrobras, uma aprovação da diretoria e os acontecimentos nas engenharias da Petrobras, são milhares de pessoas que participam daquilo. Uhum. É por isso que um dia um presidente chegou a falar que ele é uma caixa preta que ninguém sabe. Então vamos tentar saber, sabe? Fazendo com que as coisas funcionem mais democraticamente. Por exemplo, quando nós descobrimos o pré-sal, nós tivemos uma decisão estratégica do que fazer com o petróleo. O petróleo não é das empresas estrangeiras que vêm aqui comprar gás e óleo, não. O petróleo é nosso. Então eles vão ter que pagar para o governo. É por isso que nós aprovamos 75% do ROT para a educação. É por isso que nós aprovamos a partilha, que é o que incomodou muita gente no mundo, o que incomodou as grandes petroleiras. É esse país que tinha complexo de vira-lata, virar dono do seu nariz. Okay. Eu sei que isso incomodou muita gente. Incomodou muita gente no mundo inteiro. Sabe, e agora estão tentando desmontar. Porque um país que não se respeita, um país que não tem soberania, um país que não tem empresas de porte extraordinário como a Petrobras e vende tudo, sabe, sinceramente, não é um país. Ok. Doutor Ivan, só porque o senhor tocou no tema, eu quis aproveitar, tá? Mas pode continuar, pode continuar. A pergunta é relativa à diretoria internacional, que ela foi ocupada pelo Cerveró e depois pelo Zelada. Ambos foram indicações do PMDB ou o Cerveró foi indicação do PT e o Zelada... Não, eu já tive a oportunidade de dizer isso. Isso foi indicação do PMDB. Ambos? Não sei se de todo o PMDB ou da bancada do PMDB de Minas Gerais, que foi indicado o Zelada para diretor internacional da Petrobras. O critério é o mesmo. O Zelada foi indicado, passa na Casa Civil, passa no GSI e é mandado ao Conselho da Petrobras, que decide. Não, perfeito. Mas e o Cerveró? Ele tinha sido indicado anteriormente pelo PT ou pelo PMDB?